Boa noite, gente. Vocês não imaginam o tamanho do prazer que é receber vocês aqui para esse nosso encontro anual. E eu preciso dizer algumas coisas. Vou ser rápido, mas preciso dizer umas coisas e queria contar uma historinha, tá bom? Começar com uma historinha. Diz que tinha um sultão que um dia sonhou que estava perdendo todos os dentes. Curioso, não é? Ele no dia seguinte pediu para os súditos chamarem um sábio e para que o sábio interpretasse o sonho dele. E o sábio foi direto. Ele disse assim: que desgraça, Senhor, cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Majestade. Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Majestade. E o sultão ficou muito enfurecido, chamou o adivinho de insolente, mandou o camarada para fora: sai fora daqui, meu irmão. E ainda ordenou para os guardas para que dessem 100 açoites nesse camarada insolente. Mas ele queria uma tradução para o seu sonho e pediu que convocassem um outro adivinho. E o outro adivinho disse assim: excelso Senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que havereis de sobreviver a todos os vossos parentes. Claro, né? A fisionomia do sultão já se iluminou todo, né? Ele deu um grande sorriso e mandou dar 100 moedas de ouro para esse segundo adivinho. Gente, cada dente que cair você vai perder um parente, ou você vai sobreviver a todos os seus, né? É exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. É que esse camarada, esse segundo adivinho, por certo, estudou lá com a Maria Flávia em Franca, ou na Universidade Aberta com a professora Rogoredo, ou estudou com o professor Eduardo Pires lá em Ilhéus, ou com a professora Isabel Azevedo lá em Sergipe, ou dizem as más línguas que ele estudou no Grupo Era. Mas isso é tudo lenda, a gente não sabe direito. O importante, me parece, né, é que a gente lida com o verossímil, a gente lida com a palavra, e nós somos, sobretudo, seres retóricos. Por isso, no cotidiano, com maior ou menor intensidade, nós nos valemos da linguagem para instaurar mudanças de percepções, da realidade, para configurar sentimentos e valores, para incitar a ação e vincular princípios de natureza social. Os nossos discursos, todos nós, movem, emocionam, ensinam, agradam, enraivecem os sultões e os não sultões e, de um modo ou de outro, provocam paixões. Essa paixão pela palavra, essa paixão pela retórica que nos traz aqui no dia de hoje. E eu queria dizer uma coisa que eu ainda não disse para ninguém. Esse é o nosso 10º colóquio. E um dia, lá em casa, resolvi que seria um colóquio de extrema homenagem para um povo muito laborioso, muito estudioso, muito encantador, que facilita a nossa vida na academia, que cresce com a gente. Queria agradecer de um coração muito, mas muito mesmo, a todos os membros do Grupo Era, que hoje estão promovendo esse evento, que pensaram meticulosamente em cada detalhe, que estão trabalhando há 4 meses para que esse evento, que é simples, ocorresse com harmonia e, sobretudo, com um encantamento natural daqueles que se encantam pela palavra. Quero agradecer muito especialmente aos nossos professores convidados,
professor Isabel Roboredo, é muita honra para a gente recebê-la aqui. Professor Isabel, professor Eduardo Pires, professor Barros está com cabelo novo, está chique. Os nossos colegas, a professora Lilian, o professor João, e a gente vai ter amanhã dos representantes do Grupo ERA, em substituição à professora Ana Lúcia Tinoco, que infelizmente está com um problema na perna e imobilizada e não poderá vir. E a gente convidou o Eli Onay, que é um doutorando aqui da gente, que tem um trabalho maravilhoso, vocês vão amar. Gente, obrigado. Eu só queria dizer um pouco desse percurso, e hoje à tarde fui lá, sentei em casa para pegar os livros do Grupo ERA. Eu descobri que a gente começou com um livrinho chamado As Mulheres que a Gente Canta, em 2009. Já em 2009, algumas pessoas que estão aqui hoje participaram daquele livro. A professora doutora Elizabeth Rize, que está aqui, a professora Joelma Batista dos Santos, que está ali. Joelma, desde 2009 que você está aqui. A Joelma foi embora, foi cuidar dos filhos e voltou agora para o doutorado. Esse encantamento nasce do nosso próprio grupo, as pessoas se gostam, é muito legal isso, isso facilita a vida. Depois a gente lançou em 2010 a Retórica do Opressor, e pela primeira vez aparece a professora Ana Lúcia Magalhães, que desde 2010 é braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, dá um pulinho, faz tudo que a gente precisa. Uma pessoa encantadora que fez mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui na PUC. Obrigado, viu, Ana Lúcia? Em 2012 nós lançamos a Retórica do Medo, estava lá a Ana Lúcia, a Maria de Lourdes, que ainda está com a gente, a Sandra apareceu, né, Sandra? Apareceu a Cláudia Abuchain, que não está aqui hoje, e a Elizabeth Sierra. Em 2014 lançamos a Retórica do Risível. A Ana Lúcia está lá, a Cláudia está lá, a Lourdes está lá, a Maria Cristina Máximo está lá, a Sandra está lá e a Elizabeth também está lá. E 2016, As Mulheres que a Gente Canta, todo esse povo está lá, entra a Cláudia Mastromauro, que está aqui, criatura maravilhosa, a Inês, a Silvia aparece, e um cara que eu estou achando falta aqui, que é o doutor Assir, né? Artimanhas do Dizer, em 2017, aí está todo o povo novo do ERA. Essas pessoas que estão recepcionando vocês são, então, membros do ERA. Tem a Ana Lúcia, tem a Joelma, tem o Weber, tem o Tiago, tem a Cláudia Buchoim, tem a Maria de Lourdes, tem o Adilson, tem a Elaine. Esse é Artimanhas do Dizer do ano passado, né? Tem a Elizabeth Riz, tem a Maria Júlia, tem a Priscila Harca, tem a Roberta, tem o Assir, tem a professora Maria Flávia Figueiredo, a Ana Cristina Carmelino, a Luana, gente nessa que vai passando e vai ficando e colaborando e deixando a sua parte. E agora vocês recebem o nosso vermelhinho, né? Que é Retórica Escrita e Autoria na Escola. Esse povo estudou o ano passado inteiro, gente. Pegaram o Beiserman, né? E a partir do Beiserman foram expandindo os seus estudos até nascer, agora no final do ano, Retórica Escrita e Autoria na Escola. Chega o Ricardo, chega a Rosíris, chega a Márcia Pituba, chega a Andréia Honória, chega a Carla, surge o Leonardo, o Mariano, a Natália Belatti, que eu quero fazer um agradecimento especial a ela e ao companheiro dela, chega o Weber e chega o Tiago. Não necessariamente nessa ordem, mas todos muito empenhados para que esse livro desse certo. O livro que vocês têm em mãos foi inteiramente composto pela Natália e pelo companheiro dela, que é o Fernando. E ontem a editora me disse assim: é maravilhoso editar para vocês, mandou tudo pronto. E é verdade, eles só imprimiram. Quando alguém diz isso, a gente se fica muito orgulhoso, porque é fruto de um trabalho muito sério, muito compenetrado. E meus amiguinhos do Grupo ERA, esse encontro é muito para vocês. São 10 anos do Grupo ERA e a gente fica muito, muito grato
que um grupo de pesquisa dure tanto tempo e com pessoas tão empenhadas, estudiosas, inteligentes como vocês são. É para vocês também que são nossos convidados, mas me permitam oferecer esse evento inteiro para esse povo maravilhoso que facilita muito a vida do velho professor nessa universidade. Tá bom? Obrigado mesmo, gente. Eu vou declarar aberto, então, o segundo seminário internacional do Grupo ERA e 10º colóquio de estudos retóricos e argumentativos. E vou convidar a professora doutora Ana Lúcia Magalhães, que está com a gente desde o início dessa caminhada. Muito obrigado a todos e espero que vocês saiam daqui muito leves e felizes, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa abertura desse 10º colóquio de estudos retóricos do Grupo ERA. O professor Luiz roubou as minhas palavras. Eu falaria sobre esses 10 anos do Grupo ERA. De qualquer forma, é um prazer e uma honra estar aqui para falar um pouquinho do grupo e mostrar um pouquinho desse livro. Evidentemente, eu não vou falar muita coisa para não estragar a surpresa do que tem, né, da riqueza que é esse livro. Mas esses 10 anos, eles têm... eu comecei, já estava no doutorado, quando a gente criou o grupo. Era um grupo muito pequeno, né? O professor Luiz, eu e mais 4 pesquisadores. E o grupo tem crescido ao longo desses anos. Então nós fizemos o primeiro colóquio já no primeiro ano de criação do grupo. E fomos fazendo um colóquio por ano. O colóquio, ele sempre trazia um tema, que é o tema estudado durante o ano. O professor Luiz, ele define um tema de estudo, nós passamos o período todo estudando, discutindo aquele tema, e esse estudo, ele se transforma num livro ao final do período. Os pesquisadores verificam o que é mais interessante, né? Aquilo que eles têm mais facilidade ou estão mais... têm mais... enfim, gostam mais, trabalham mais, né? E escrevem a respeito do tema dentro naquele viés. Então, assim, o ano passado nós tivemos o primeiro encontro internacional e hoje nós estamos, além desse ano completar o 10º ano do grupo, nós estamos no 10º colóquio e no segundo seminário internacional do Grupo ERA. Então, nós estamos assim muito felizes, né? O professor mostrou como ele está contente com o grupo. Eu não moro aqui em São Paulo, eu moro longe, 200 quilômetros longe daqui, mas eu estou sempre presente aqui no grupo. Eu vou mostrar só um pouquinho do que foi feito nesse livro, né? Vou mostrar um pouquinho o que nós estudamos. Como ele falou, nós estudamos Beiserman esse ano, e socio-retórica, na verdade. Então, o livro é Retórica, Escrita e Autoria na Escola, que foi dado assim, esse viés mais educacional
para a retórica. Então, cada grupo, né, cada subgrupo escreveu a respeito de um tema. Deixa eu chegar um pouquinho, senão não vou enxergar direito. Então, nós temos aí da Edil e da Fernanda, perspectiva retórico-argumentativas para ensino, aprendizagem de leitura. Nesse capítulo, a Edil e Fernanda falam da socio-retórica, que é a retórica aplicada a um contexto específico, um contexto social específico. E 2 pontos na abordagem socio-retórica desse ensino são muito importantes, que é a constituição do auditório pelo professor, que a gente tem estudado ao longo desse período, né? Constituição do auditório é um tema que nós falamos muito, mas aqui aplicado à educação, especificamente à sala de aula. E a contextualização do espaço comunicativo no trabalho com o texto. O professor Luiz Antônio, ele fala sobre a dimensão da escrita na escola. É um texto muito interessante que fala sobre a escrita, mas sob um ponto de vista da construção simbólica traduzida no ato discursivo, ou seja, no ato retórico. O texto do professor Luiz Antônio é sempre muito interessante, ele escreve de um jeito peculiar. Gosto bastante do texto do professor. Nós somos fãs do Tio Lu, né? Todos nós do grupo era. O professor João Hilton fala sobre a teoria social da retórica. Acho que está ruim. Ele fala que um planejamento leva um auditório a adquirir empatia com as emoções expostas e premissas, e que esse planejamento é um estímulo também ao auditório a reforçar ou alterar o discurso, opinião, para conferir uma condição de verdade. Claro, tem um texto de apoio para criar uma unidade nesse livro, porque existe uma unidade, né? Nós tratamos basicamente com Beiserman, mas Soeiros é o pesquisador que fala de socio-retórica também. Então tem um pedacinho dele reforçando cada tema que foi tratado. O Ricardo e Rosíris falam sobre ensino de produção textual com foco no processo, que foi visto que, assim, tem sido visto, né, que existem muitos problemas com a produção, com o ensino da produção textual, que muitos professores olham esse ensino como, assim, focados no produto, não no processo. Então, que, na verdade, temos que ter um cuidado. Beiserman fala a respeito desse cuidado necessário no processo da produção textual, e não só focar no produto, com o predomínio das regras gramaticais, né? Mas devemos trabalhar também o processo. O Eli e a Roberta, eles falam sobre a autoria e retórica em produções escritas na escola. O aluno como autor. E é muito interessante esse artigo, porque ele fala de uma revisão, né, por iniciativa do aluno. O aluno que vai rever o seu próprio texto, né, e imprime qualidade e unidade de sentido também nesses textos. Temos também a Luane e a Luciana, que falam sobre socio-retórica da leitura e da escrita para além do contexto escolar.
que existe isso nós sabemos, né, que existe uma resistência dos alunos, de forma geral, a esse trabalho de produção textual. Existe uma dificuldade dos alunos escreverem, né? Eles não têm assim, muito desejo, não estão muito voltados para a escrita. E existe, então, uma dificuldade sempre presente nessa transposição, na transposição das ideias, né, nos pensamentos, para o texto escrito. Eu iria até mais longe, que a gente tem visto em algumas pesquisas, dificuldade assim até na fala, né, em como você colocar os seus argumentos. Mas aqui esse texto trata mais da dificuldade da escrita. A Joelma e a Márcia Pituba, elas falam sobre os memes, né? Uma proposta para o ensino de leitura e escrita. Com esse crescente interesse e acesso à internet, nós temos uma outra leitura, nós temos outras formas de ensino de leitura e ensino de escrita. Muito interessante o texto. Aqui a Andréia e a Carla falam da relação palavra-imagem em uma tira de quadrinhos. Então, elas falam desse gênero narrativo multimodal, desse processo simbólico que produz sentido. Também texto muito interessante. Então, assim, a produção desse livro, a produção desses artigos, foi um trabalho, assim, de um ano inteiro, né? De pesquisa, de escrita, reescrita. É sempre um trabalho muito rico, porque há um compartilhamento de ideias durante os nossos encontros. O Leonardo e o Mariano falaram sobre estratégias socio-retóricas na construção de textos argumentativos. O ensino voltado só para os elementos linguísticos, ele deixa um vácuo na consciência do autor. Então, ele costuma desprezar os elementos que fogem ao sistema da língua, como, por exemplo, o contexto, como os costumes. Então, eles colocam a argumentação como um elemento essencial na construção do texto, na construção dos sentidos. A Natália fala sobre motivos, né, e uma análise da prova de redação do Enem. É muito interessante também, porque para que esses estudantes eles sejam bem-sucedidos na redação, eles precisam compreender as características essenciais de um texto. Necessitam conhecer os métodos de produção argumentativa. Então, existe um argumento sempre na base de toda essa construção. Esse texto de Ana Lúcia Magalhães, que sou eu, fala sobre o ensino da produção de artigo acadêmico, uma abordagem socio-retórica. Esse texto, esse trabalho, ele tem sido feito ao longo de 6 anos em escola de nível superior, e ele trata desse aspecto socio-retórico, que é o gênero, né? O estudo do gênero, artigo acadêmico, ensino de artigo acadêmico a partir do primeiro semestre do nível superior. Existe uma resistência muito grande por parte de alunos, naturalmente, porque o artigo acadêmico é bastante difícil de ser escrito, não é um texto simples, né? É um texto que tem todo um tratamento, e tem uma resistência de alguns professores também, que acham que, digamos assim, que é desnecessário ensinar artigo para os alunos. Ocorre que, nas pesquisas que nós temos feito, temos percebido que o aluno que consegue escrever um artigo, ele conseguiu aprender, ele conseguiu muito mais, ele consegue
competências, alcança competências que textos mais simples não conseguem. Então, a gente tem obtido alguns resultados muito interessantes no ensino desses artigos acadêmicos. Nós já tivemos alguns artigos publicados em revista, alguns artigos publicados em livro, e são artigos de alunos que estão, assim, digamos, iniciando. Não são pesquisadores, não são da área, e, enfim, esse eu posso falar com mais clareza, né? Também não quero aprofundar aqui. Temos também, por fim, né, fechando o livro, o texto de Heber Santos e Tiago, que fala sobre biografismo e retórica, escrita biográfica no ensino superior. Então, a biografia é a apresentação da vida, né, de vidas, e sua apreciação elas não são estáticas. Nesse artigo, o estudo de caso mostrado é a biografia escrita por um aluno de um colega. Ele faz a biografia de um colega dele. E existe, naturalmente, toda a parte teórica que fundamenta esse trabalho. Então, esse livro ele é voltado, como o título diz, escrita e autoria na escola. É um livro, digamos assim, embora tenha muita pesquisa, ele é um livro que traz um lado bastante prático também, né? Eu queria dizer, assim, da minha satisfação de estar aqui, da minha satisfação de ter vocês todos aqui, né? E os membros do Grupo ERA, agradecer a cada um que trabalhou nesse evento, que tem trabalhado, todos que têm contribuído para que o nosso grupo continue aí, e ao nosso queridíssimo professor Luiz Antônio, né, que tem proporcionado a continuidade desse trabalho, desse grupo. Muito obrigada pela presença de vocês e vamos dar continuidade. Vamos chamar a Cláudia Mastromauro. Por favor, Cláudia. Gente, eu sei logo quem vai ficar nesse grupo. Quando eles começam a chamar o Aristóteles de Totó e o Herman de Pepé, eu já sei que a gente vai ter um povo aqui por muito tempo. Essa é uma dessas meninas. É a Cláudia, se doutorou no semestre passado, e é isso que eu vim aqui só para ressaltar isso. Todos os moderadores de mesa são doutores do último semestre do nosso programa de língua portuguesa. E a gente fica muito grato. Então é o momento de vocês conhecerem os mais novos doutores do Grupo ERA. Dili, querida Marilene, obrigado pela presença, viu? A gente fica muito honrado com a presença de vocês. Vamos lá, gente, ó. Estamos em cima da hora, tá bom aqui. Boa noite a todos. Como o professor já disse, né, eu sou a mais nova, uma das mais novas doutoras do grupo. Estou no Grupo ERA desde 2011, que eu integro esse grupo. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, tudo aqui participando do Grupo ERA. E hoje me deram a incumbência de compor essa primeira mesa, né, de abertura do nosso 10º colóquio e 2º seminário internacional, e com uma imensa satisfação, uma imensa alegria de convidar para compor a mesa a professora doutora Isabel Maria Loureiro de Roboredo Seara. Ela é vinda de Portugal, Lisboa. Ela é doutora da Universidade Aberta desde 1997, mas como ela mesma me pediu, ela gostaria dela se apresentar. Então, gostaria de agradecer a professora e dizer da imensa satisfação do Grupo ERA em tê-la aqui, professora. A mesa é toda sua. Muito obrigada. Está a ouvir bem? Muito obrigada. O gosto é todo meu
parabéns, em primeiro lugar, a si, por ser a mais jovem doutora. Queria agradecer penhoradamente ao professor Luís António pelo convite. Para mim é uma honra sempre regressar ao Brasil, onde venho muitas vezes e com muito gosto, e particularmente aqui à PUC e pela primeira vez ao Grupo ERA e a este evento. Agradeço muito esta oportunidade. Para mim é mesmo uma honra falar para todos vós. Vou tentar adaptar o meu português europeu ao vosso português brasileiro e vou tentar falar devagar, para me entenderem. Pronto. Então, eu normalmente, quando me pedem, me dizem que me vão apresentar, e a professora Cláudia também referiu isso, é normal, não é? Nós também o fazemos para outros colegas professores. O que fazemos é, vamos ver o currículo ao lápis, ou então ao equivalente em Portugal, e vamos, bem, licenciada no ano 1900 e tal, e mestre nisto, e doutora naquilo. Bom, e realmente acho que não é preciso. Eu gosto de me apresentar de uma forma simples. O professor Luís António trata-me por Reboredo, que eu acho engraçado, porque há outro. Em Espanha também me tratam assim, porque é o nome materno. Em Portugal eu sou conhecida como Isabel Seara e realmente estou na Universidade Aberta, onde sou professora docente desde quase a fundação da universidade e, portanto, há muitos anos. Faço parte do mobiliário da universidade. A universidade é uma universidade pública muito particular, onde o professor Eduardo e a professora Isabel já tiveram a oportunidade de estar, cuja sede é num palácio oitocentista no centro da cidade, da capital. Portanto, eu convido todos, quando quiserem, a visitar Lisboa, terei o maior gosto em vos acolher. É uma universidade específica porque é uma Open University, ou seja, todos os cursos, todos, licenciatura, mestrado e doutorado, são lecionados numa plataforma de e-learning. Todos os cursos. Portanto, não há nada absolutamente presencial. Quero dizer-vos apenas que no mestrado que coordeno de ensino da língua portuguesa, 80% dos meus alunos estão no mundo. Talvez 40% no Brasil. E, portanto, é um gosto enorme ensinar, no meu caso, linguística, alunos espalhados pelo mundo em todos os graus dentro da universidade. Portanto, resumidamente, eu sou docente, sou pesquisadora em linguística noutra universidade, na Universidade Nova de Lisboa, no Centro de Linguística, apenas porque é muito comum em universidades portuguesas nós desenvolvermos os trabalhos separadamente, na medida em que o centro de pesquisa na minha universidade é maioritariamente numa área que não é a minha, que é e-learning, e por isso é que complementarmente eu estou noutra. Portanto, é esta a minha apresentação. Estarei depois ao vosso dispor no intervalo, amanhã, quando quiserem, terei o maior gosto em partilhar mais alguns dados ou algumas curiosidades que queiram. E então passaria agora à conferência que eu intitulei Do Narcisismo ao Dialogismo, a Retórica do Epistolar. Muito obrigada. Vamos ver essa. Muito bem, deixa eu ver como passa. Tenho que andar para trás porque não passa nada, não é? Sim, ok. Então, eu começo com esta epígrafe. A carta é apenas uma impaciência. E eu vou centrar, no fundo, como o título que sugere, a minha fala neste tema do epistolar. Então, o plano que vos proponho é o seguinte: do narcisismo ao dialogismo, depois, no fundo, definir e circunscrever um pouco o género, mostrar o que é o género epistolar, o que são estas correspondências que muitos entre nós lemos e tratamos, se calhar hoje já parcamente escrevemos, mostrar esta ideia da palavra nómada que circula e que transporta uma certa complexidade,
propor-vos um modelo de análise deste discurso epistolar. Depois vou centrar-me em algumas rotinas e topoi, e eu aqui vou apropriar-me do termo no sentido greco-latino, se quiserem, ou no sentido canónico, e não no sentido da nova retórica, portanto, topos da antiguidade, e depois retomo o título da minha apresentação. Então, vou começar por esta ideia, portanto, vou tentar aqui dialogar um bocadinho convosco sobre esta passagem do narcisismo ao dialogismo. E convoco aqui o mito de Narciso e, em primeiro lugar, Clara Rocha, uma professora de literatura portuguesa, enfim, muito conhecida, agora já menos citada, e já há 15 anos, mais de 15 anos, 18, ela pressagiava a importância de refletir sobre a escrita íntima, intimista, como quiserem, que ela designa escrita do eu. E aqui entra muita coisa. Nesta escrita do eu entra muita coisa, desde a antiguidade até à nossa cotidiana. E eu leio a citação, ela diz: a escrita do eu pode ser encarada como uma forma de salvação individual, num mundo que começa a descrer de sucessivos modelos ideológicos de salvação coletiva. E para muitos, a vivência da intimidade é uma garantia da autenticidade, num tempo em que a vida pública se tornou uma espécie de teatro do mundo. Nomeadamente, nos dias em que vivemos deste mundo digital, esta teatralização está presente, como nós sabemos, cada vez mais nas redes sociais, toda esta teatralização. No mesmo sentido, Séné diz, o sociólogo Séné, para quem lê americano, prognostica também esta tendência para o desenvolvimento de uma personalidade de refúgio, que apelidou ele de tirania da intimidade e que se revela no exagero da confidência. E tenho a citação em francês, mas traduzirei para quem não entenda. O eu de cada indivíduo tornou-se o seu principal fardo. Fardo? Sim, fardo, muito bem. Conhecer-se a si mesmo, no fundo, tornou-se uma finalidade, um objetivo. Uma finalidade em si mesmo, em vez de ser um meio de conhecer o mundo. Portanto, nós partimos desta ideia do mito de Narciso, da reflexão sobre si próprio e, no fundo, de dois motivos que, para todos os que já conhecem o mito de Narciso, configuram este mito. O mito, dois motivos, o do reflexo e o da fuga. Recuperando um bocadinho a história, Narciso, como todos sabem, ao contemplar a sua imagem refletida na água, sobre a qual ele se inclinava, apaixonou-se pela sua própria imagem, que é simultaneamente a figura e o seu desdobramento. O eu que olha e que é olhado, o sujeito e também o objeto do desejo. E a imagem é, ao mesmo tempo, ele próprio e a sua reprodução, tal como na escrita intimista, onde a dupla corpo e letra mantêm uma relação similar. O outro motivo que está subjacente ao mito de Narciso é o da fuga. A imagem de Narciso, ou ver a imagem na água que oscila e é móvel e fugidia, tal como a linguagem também é um espelho traiçoeiro. E essa projeção que, se por um lado deseja fugir, é seduzida pelo canal e pelo caudal das palavras, e por outro reclama também a cristalização na água, metáfora aqui, obviamente, da eternização, e eu até prefiro a palavra a escrita como algo perene, não é? Na célebre dicotomia entre oralidade e escrita, as palavras vão-se, oralmente, a escrita eterniza e torna-as perenes. A palavra, a etimologia de íntimo, remete para o latim intimus, superlativo de interior,
o que indicia que íntimo é o que está no mais profundo. E quando Santo Agostinho, nas Confissões, interpela Deus e enuncia, talvez de forma pioneira, este aparente contrassenso: tu autem eras intero íntimo, meo, ou seja, procuro-vos no interior de mim e afinal vós estáis no que eu tenho de mais interior e profundo. E por isso se associa esta escrita intimista a uma ideia, e já vem desde os exercícios espirituais também, de Santo Inácio de Loyola, a um exercício, um instrumento de aperfeiçoamento moral, através da qual se manifesta uma preocupação cotidiana da alma de enfrentar uma sucessão dos dias numa perspectiva de melhorar e ultrapassar insuficiências, falhas e vicissitudes decorrentes, obviamente, da imprevisibilidade do tempo. E há uma panóplia de formas de escrita intimista. Na primeira pessoa temos vários escritos, hoje até na internet, não é? Como sabem, domina completamente, narrativos, discursivos, continuados, fragmentados, centrados nas ações do narrador ou no próprio ser, e, malgrado as divergências, são sempre glorificados como santuários interiores. No fundo, a escrita íntima é como se fosse um relicário. É muito interessante, mesmo quando nós pensamos em cartas de amor, um expoente máximo de intimidade partilhada com o outro, sentimos a importância disto, porque quando acabamos uma relação, destruímos, queimamos, enfim, e tudo o que seja a violação de uma escrita íntima é algo altamente condenado. Portanto, correspondem, no fundo, ao desejo secreto e sagrado de escrever para si próprio, portanto, este narcisismo que dá título à minha fala. A vanitas da escrita intimista, a vanitas, que está também na base da palavra vaidade, não é? É denunciada através de marcas enunciativas, fundamentalmente dialógicas, embora o regime de uma escrita intimista seja naturalmente monológico. Desta forma, longe de ser um refúgio do sujeito escrevente, no fundo, é um espaço de narcisismo. Torna-se um lugar de experiência em que o destinatário, o outro, é parte constitutiva dessa figuração do eu. Papel de carta, folha de diário, ecrã de computador, qualquer que seja o suporte físico e a situação de enunciação, os discursos mantêm-se muito próximos. A mediação do diarista pode ceder lugar ao diálogo do epistológrafo, e aqui no sentido de quem produz a carta, a correspondência, ou ainda à exibição de quem tem um blog. E esta vaga da escrita intimista, esta obstinação em expor-se, amplia essa secular tradição confessional que revela um eu que aparece como valor único e absoluto, o relicário da tal intimidade de que falei e que Sennett denomina a tirania da intimidade que caracteriza, mais uma vez, o século em que vivemos. Como passamos para o género epistolar? Vamos tentar mostrar porque este género é, por excelência, ao invés de um género dialógico. Então, vamos tentar circunscrever e definir um pouco. Estamos perante o quê? Estamos perante uma forma de comunicação escrita, não é? De troca, uma forma dialógica por excelência, num projeto, todos sabemos, que une duas instâncias, o destinador e o destinatário, postulando-se uma reciprocidade. A carta, a correspondência, nasce de uma ausência, e essa ausência, em geral, é conotada negativamente. Eu escrevo ao outro porque ele não está aqui ao pé de mim. E tem também esta função metonímica de testemunha, leva um pouco de mim ao outro para quem escrevo, de uma forma eloquente. E por isso estão também, e estão presentes, e está sempre presente no texto epistolar, uma coalescência de temporalidades. Quando eu escrevo hoje, narro factos passados para o outro receber no futuro.
Portanto, trata-se de um meio de comunicação escrita, pressupõe um dispositivo externo, um envelope, um sobrescrito, não sei qual é a terminologia cá, um sobrescrito. Na origem tem esta ausência e traduz uma atividade, enfim, não estou a falar de cartas manifesto ou cartas abertas de políticos, em geral, numa correspondência normal, é uma atividade singular, privada, individual. Constitui também uma recriação pessoal de um espaço codificado de comunicação interacional. E eu aqui quero referir a algo que hoje já não fazemos, mas no século passado ainda se fazia, que era, não sei escrever uma carta, mas há codificados secretários, manuais que ensinam a escrever uma carta de aniversário ou uma carta de pêsames. Portanto, representa no plano ontológico um intermediário insubstituível entre presença e ausência. E a assunção deste eixo comunicativo produz também um efeito de distância, mostrando que a correspondência é manifestamente tem este lado diferido da comunicação. Não é instantâneo como o WhatsApp, não é? Os modelos canónicos de estudo do género epistolar pressupõem mais ou menos isto. Está aqui um modelo apresentado por Jean-Michel Adam, mas ao longo dos tempos as cartas eram lidas, as correspondências, seguindo mais ou menos este modelo, que é um modelo canónico da escrita de qualquer texto. Portanto, as indicações espaço-temporais e as formas de tratamento numa primeira parte de abertura, que todos nós conhecemos, São Paulo, 14 de dezembro de 2018, querida mamã, ou enfim, portanto, esta primeira parte das sequências de abertura que constituem o género epistolar. Depois, as sequências transacionais, o corpo da carta, não é? O desenvolvimento, o tema, e depois as sequências de fecho, que em geral são antecedidas de um pré-fecho. Este é o modelo canónico, e aqui está o de Jean-Michel Adam, que eu trouxe para vos mostrar, que retoma, no fundo, os modelos latinos, não é? Do exórdio, do corpo da carta, da peroração, exatamente os modelos latinos. Para a análise da correspondência, nós propusemos outro modelo, que denominámos ICE, porque achámos que o modelo linear não permitia o estudo de todas as correspondências. Portanto, era necessário integrar outros elementos numa perspectiva mais dinâmica, em que desse conta do quadro espaço-temporal, a problemática contextual, qual é, no fundo, a situação dos correspondentes, porque a situação dos correspondentes dita uma forma diferente de escrever, e depois o pacto epistolar, que falarei mais à frente detalhadamente. No fundo, esta dinâmica textual, em que se tem que obedecer a um quadro normativo, mas há esta coenunciação e sempre presente o objetivo da interação, que é que me leva a escrever e estar presente naquela interação epistolar. Portanto, todos estes elementos se interligam e são dinâmicos, e a análise, no fundo, das correspondências tem de ligar toda esta situação contextual e cotextual para só posteriormente se poder fazer a análise da superfície discursiva, portanto, numa análise mais linguística, em que eu destaquei aqui, num nível pragmático ou discursivo, as marcas de interação, o dispositivo daítico, as rotinas verbais de que vos vou falar mais à frente, e, a um nível pragmático ou argumentativo, os atos de fala, a diafonia, topos, etc, etc. Nós vamos partir desta noção de rotinas verbais. Eu pego numa definição de Kulmas, que não vou ler, mas porque está sintetizado em baixo o que eu quero destacar. As rotinas satisfazem esta dupla condição. Têm uma formulação fortemente estereotipada e têm também esta função relacional que decorre do caráter, como diz a palavra, rotina, repetitivo,
no fundo, um certo esvaziamento de conteúdo, como vão ver depois nos exemplos. Então eu escolhi para vos mostrar, para isto não ser assim uma coisa teórica, enfadonha, algumas rotinas verbais deste género textual, epistolar. As formas de abertura, que é sempre canónico e muito repetitivo, como vão ver. Os topoi, que eu escolhi apenas alguns, aqui para vos mostrar. As formas de pré-fecho e as formas de fecho, para percebermos como em tudo isto, dialogicamente, perpassam muitas e muitas marcas. Então, nas formas de abertura, portanto, esta noção do quadro espaço-temporal no epistolar, eu tenho, ao longo dos séculos, 3 formas de abrir uma carta. Uma forma anteposta, ou seja, a data aparece no primeiro, logo no início da carta. O exemplo que aqui tenho, o primeiro exemplo é dessa de Queiroz. Todos os exemplos, ou quase todos os exemplos que vos trago, são de escritores portugueses. E tentei que alguns fossem engraçados e que retomassem um bocadinho aqui também alguns marcos da literatura portuguesa. Portanto, acho que são quase todos de escritores e tenho pena que, por exemplo, essa de Queiroz é conhecido, penso eu, no Brasil como um dos maiores romancistas, sendo que eu, na minha modesta opinião, ele é um dos maiores epistológrafos, muito maior do que romancista, mas enfim, pronto. E então, a anteposta, portanto, surge em primeiro lugar e temos um exemplo dessa, em que ele escreve a rua onde está, número 9, Wall Street, Cavendish Square, e põe a data na carta que escreve a Emília de Castro, que à época era sua noiva. Ela pode aparecer também posposta, e esta carta é mais antiga, 1650, Dom Francisco Manuel de Melo, que escreve: quanto mais não possa ser, saiba vossa mercê, que de muito fiel sentimento lhe faço presente. Sobretudo, guarde e livre Deus vossa mercê com desejo. Portanto, uma forma altamente estereotipada e que é escrita na torre onde ele estava preso em 1640 e, à época, século XVII, a data aparecia posposta no final da carta. Também há, assim, outros critérios. Ela pode aparecer de uma forma específica. Évora, dia da degulação do Bautista, e aqui Bautista era São João Batista, ou seja, 29 de agosto. Ou seja, 29 de agosto foi acrescentado por mim, porque só lá estava dia da degulação do Batista. Portanto, 3 formas diferentes para expressar uma rotina verbal e onde já temos algumas marcas interessantes. Depois, começamos logo por congregar o outro no género epistolar. O ato de saudação, como eu mostrava ali teoricamente no modelo, é super importante para a leitura da carta porque nos permite perceber a relação que eu tenho com o outro. Por exemplo, numa carta de Camilo Peçanha, um grande escritor e poeta português, ele escreve de Macau e diz: minha querida e bondosa amiga, escrevo esta ao largar do vapor de Hong Kong. Portanto, nós conseguimos, por uma simples rotina de abertura, perceber onde está, em que data, para quem escreve, qual é a relação, o que é que está a fazer, tudo ali está no início da carta. Outra dessa também, para um amigo em Bristol, em 1882, meu caro Luís Magalhães. Portanto, percebemos esta relação de amizade que está na gênese do início da carta. Algo que aparece também no início e é altamente estereotipado são as formas de agradecimento e que podem aparecer em formulações simples, do género muito obrigada pela sua carta, etc, etc, como também indiretas ou implícitas. Por exemplo, na carta que aqui neste início de carta que vos trago, é uma carta escrita por Mário de Sá Carneiro a Fernando Pessoa, escrita de Paris, em geral, a pedir dinheiro, era o que sempre acontecia. Ele diz: em primeiro lugar, quero-lhe agradecer vivissimamente. Foi uma querida meia hora que passei lendo as suas cartas. E ela veio dispor-me tão bem quanto eu na minha eterna desolação.
Por isso, a carta aparece, como vão ver também noutros exemplos, o texto escrito aparece como um presente verbal. Esta ideia, em francês, é muito desenvolvida de cadeau, de fazer-se ao outro, de presente verbal, está muito presente também na escrita. Aqui, o meu amigo é tão amável, escreve-me cartas tão longas que, na verdade, é exorbitar ainda em cima lhe escrever postais a pedir respostas. Claramente que lhe agradeço não só a carta, a mera carta, como duplamente aquilo que ela contém, a sua opinião inteligente e franca. E aqui é uma carta de resposta a um conselho literário pedido e por isso Mário de Sá Carneiro está a agradecer. Outra das rotinas verbais é o pedido de desculpa e que aparece sempre associado a um ato de justificação. Numa carta de Antero de Quental a Jaime Batalha Reis, ele diz: meu caro Jaime, perdoa a minha incurável preguiça epistolar o não lhe ter escrito ainda. Escuso dizer que foi com um alvoroço de alegria que vi ultimamente letras suas. Oxalá que a Celeste vá melhor, ou antes esteja. Portanto, reparem que sempre quase parece uma transcrição da oralidade, este diálogo mudo, é um diálogo mudo, no fundo, cavacos postais, como vamos ver mais à frente nestas cartas. Nesta de Fernando Pessoa, esta é muito interessante, este ato de pedido de desculpa é muito interessante, é uma carta de Fernando Pessoa, portanto é muito curiosa. Ele diz para João Gaspar Simões: meu querido camarada, não sei bem qual o género ou tipo de cimento não é assim aqui. Cimento não sei como se chama aqui no Brasil. É com que se colam os tijolos para fazer as casas. Argamassa. É? Argamassa. É que eu ouvi chamar outra coisa. Não sei bem qual é o género ou tipo de cimento armado em que deve ser construída a desculpa que tenha apresentado. Portanto, reparem na sintaxe burilada e como é que ele pede desculpa. Ele podia dizer: desculpe, devo-lhe uma carta. É muito interessante como estes nossos escritores, mesmo nas suas cartas à partida banais e cotidianas, no fundo nos dão estas pérolas de escrita. Esta carta responde à sua: ora, não há cimento armado que acabou-se já qualquer desculpa. Respondo e parece impossível. Outra aqui também, de Cesário Verde, grande poeta, que diz: estou realmente envergonhado por não ter respondido há mais tempo à sua prezada carta, porém, os muitos afazeres, um bocadinho de incúria, um pouquinho de incúria, me têm obstado a cumprir com o meu dever, pelo que peço 1000 perdões ao meu caro amigo. Permita-me o tratamento. Também é muito interessante, permitem estudos retóricos incríveis a nível de todas estas figuras, o exagero, quer nas desculpas, quer nas despedidas, os milhões de beijinhos, como eu vou dar exemplo a seguir, é muito interessante. Os eufemismos, as hipérboles, há imenso material para análise. Então, agora ia focar-me um bocadinho no estado topoi epistolar. Topos, topoi, aqui neste sentido, eu tenho ali 10, mas para respeitar a hora e não ser maçadora, vou apenas falar-vos ou exemplificar um pouco os 4 ou 5 que estão assinalados a bold. Então, o primeiro, vou voltar atrás, peço desculpa, o primeiro, speculum animi, está em latim porque é mesmo assim, é assim que ele é anotado na literatura, a carta como espelho da alma. Nada é mais importante do que isto, ou seja, quando nós escrevemos a alguém, seja a carta, seja o bilhete, há algo de nós que lá está. Portanto, como texto em si, ele está, na verdade, conotado como espelho da alma. Vou mostrar-vos alguns exemplos curiosos. Uma carta de Frei António Chagas, 1677. E ele diz: recebi 3 cartas de vossa paternidade, e uma delas
me pareceu melhor que todas, porque serve de espelho, em que me vejo. Queira Nosso Senhor, vejam bem como é interessante, estas marcas também, normais da época, queira Nosso Senhor que por estes gritos mudos, que são as cartas, com que fala o papel e a tinta, ouça eu sua infinita misericórdia e que traga nos ouvidos de almas estas trombetas que me põem em diante o meu dia do juízo. Portanto, como veem aqui, até está mesmo o espelho da alma aqui na superfície discursiva. Esta carta também, Dom Francisco Manuel de Melo, que diz: de todos os atos de entendimento, nenhum é tão expresso o retrato da alma como a carta de cada um, por uma natural reverberação do espírito, que faz reflexo no papel de todos os afetos que no ânimo do homem estão guardados e só ali circunstantes. O que não é num livro, na prática, nem no discurso, onde o artifício serve sempre de liga ao mais fino ouro ou do melhor entendimento. Portanto, esta distinção muito interessante. Outra, escrita no Maranhão, e por isso vos trouxe, Padre António Vieira, e que ele diz: ai amigo, quem pudera transladar-vos aqui no papel, o coração, para que lesseis nele as mais puras e as mais importantes verdades, não só escritas ou impressas, senão gravadas. Portanto, vejam, nada mais curioso, carta espelho da alma, como os próprios epistológrafos, os próprios escritores, neste caso coincidem, denunciam nas suas missivas. Outro topoi, no fundo, que é recorrente no género epistolar, é este de currente calam, ou seja, a carta é escrita ao sabor da pena, e a pena da tinta com que se escrevia a carta em séculos passados. E é muito interessante porque este motivo é recorrentemente invocado ao outro, sempre ao outro, esta perspectiva dialógica na própria escrita. Temos aqui uma carta de Dona Leonor, Marquesa da Lorna, também uma das maiores epistológrafas portuguesas, que escreve ao pai, e é muito interessante também, esta carta permite igualmente perceber como eram as relações em séculos passados. E, portanto, é um documento sociológico, histórico, obviamente, como todas as correspondências, e Dona Leonor diz: meu querido pai e meu senhor do meu coração, li esta carta, a maior parte está miserável e quase indigna de ir, porém, Vossa Excelência assim mesmo a quer, e enfadar-se-ia mais do que eu a copiasse. Meu pai do meu coração, dê-me Vossa Excelência a sua bênção e que Deus guarde Vossa Excelência como desejo e preciso. Pronto, como veem, é interessantíssimo, porque a Dona Leonor quer copiar a carta, mas sabe que o pai espera a carta e, portanto, mesmo com má caligrafia, ela segue assim, porque a autenticidade é muito maior naquela missiva se seguir imediatamente. Outro dos topoi, que é, enfim, um dos mais conhecidos, é esta ideia da carta ser uma conversação ou um diálogo e na ausência. E trago-vos aqui uma citação das cartas portuguesas, super estudadas em todo o mundo, e que, no fundo, ilustra este topos da conversação na ausência. E diz, enfim, vou dizer em português: parece-me que falo para você ou para vós quando vos escrevo, e isso traz-me um pouco mais presente o outro, não é? Portanto, eu não sei traduzir, se calhar muito bem, ela só fica bem, se calhar em francês, não sei. Mas é esta a ideia. Esta a ideia. É a ideia que quando escrevo ao outro, no processo cognitivo e mental, eu já tenho o outro na minha presença e é com ele que eu estou a dialogar no meu silêncio. Pronto, no fundo, acho que a ideia assim fica mais bem apresentada.
Então, há esta partilha de traços entre a conversação e a epistolar. Há uma conivência. Eu escrevo para alguém porque quero, porque decido, etc. Há esta necessidade de reciprocidade, que eu vou retomar mais à frente, do dialogismo e do pacto epistolar. Há uma trama dialógica e há uma exigência de reciprocidade. Vamos ver em alguns exemplos. Então, como é esta conversação na ausência? Uma outra carta dessa, reparem que eu vou dar exemplos, no fundo, de marcas textuais que comprovam estas marcas que são distintivas do género. Então, Essa de Queiroz escreve para Joaquim Pedro Oliveira Martins, seu contemporâneo, historiador, grande escritor, e ele começa e diz: tenho tido várias vezes o desejo de te escrever para cavaquear. Existe a palavra? Não. Não. Bater papo. É bater um papo. Cavaquear, vai aparecer várias vezes. Quer dizer, cavaquear em português europeu, em português do Brasil, é o mesmo que bater um papo com alguém. Vamos cavaquear um pouco. É um registro talvez um bocadinho mais popular. Não é falar, conversar, é um registro um bocadinho mais popular. Mas pronto, e portanto ele aqui utiliza o termo cavaquear, como poderia ser bater o papo, na própria missiva. Aqui também, numa carta de Pessoa para Sá Carneiro, ele diz: escrevo hoje por uma necessidade sentimental, uma ânsia aflita de falar consigo. Falar, não é? A conversação. Como de aqui se depreende, eu não tenho nada a dizer-lhe. Portanto, sempre verbos de quem. O outro verbo, se calhar, também não existe para vós, é ontem, numa carta dessa, ele diz: ontem não tive ocasião de escrever e hoje não quero que esta carta se perca no correio. Não tagarelo mais contigo. Tagarelar? Lá. Falar muito? Exatamente. Aqui também, uma carta de Sebastião da Gama, outro poeta português, século XIX, que ele diz: gosto às vezes de falar contigo a sós, de me contar as alegrias, etc. Hoje apetece e digo-os aqui. Portanto, todas estas marcas que mostram aqui os cavacos postais, em baixo não leio, porque vem do tal verbo cavaquear. Nós não usamos cavacos postais, mas acho interessante que nesta carta de António Nobre, outro poeta muito importante, hoje um pouco esquecido em Portugal, ele diz: só hoje encontro disposição de dedos e espírito para encetar aqueles cavacos postais. Portanto, não são cartas, são cavacos postais. Depois esta expressão que eu acho absolutamente maravilhosa, dessa de Queiroz, em que ele escreve para o amigo e diz: recebi, agradeço o seu cartão, a expressão muda e amiga da sua simpatia. Portanto, a fala está subjacente à expressão muda nesta carta de Essa de Queiroz. Esta de Fernando Pessoa, que muitas vezes passava esta imagem de preguiçoso, e que ele diz: não me conformo com a ideia de escrever. Queria falar-te, ter-te sempre ao pé de mim, não ser necessário mandar-te cartas. As cartas são sinais de separação, sinais, pelo menos, pelas necessidades de escrevermos, de que estamos afastados. Portanto, como veem, mais um exemplo. Depois, outra rotina verbal muito interessante são as justificações, as estratégias justificativas, em que, em primeiro lugar, eu às vezes penso se nós nos e-mails também não usamos as mesmas, mas depois conversaremos no final sobre isto. Por exemplo, Alexandre Plano escreve e diz: eu por aqui vou, com o carucho dos 66 anos, que ora me sobe aos brônquios, ora me deixa a bexiga, quando não faz como Santo António, estando ao mesmo tempo em ambos os lugares. Eu escrevo esta carta vencendo a minha crescente repugnância à literatura epistolar por causa de um pequeno negócio. Portanto, como veem, são múltiplos exemplos super divertidos. Eu acho que trago outro. Sim, esta é muito engraçada também. É de Padre António Vieira.
E ele diz: muito me mortifica Deus, e na parte e tempo amada, seja por ele louvado. Muito bem. No correio passado, eu não pude escrever a vossa senhoria, nem agora o posso fazer, mais que estas duas regras de mão alheia. Portanto, ele ditava para alguém escrever. Porque vindo de Vila Franca a este colégio, em dia de Corpus, em dia de Corpus Christi, Corpo de Deus, portanto, de Vila Franca ao colégio jesuítico, Padre António Vieira, exato, naquela mesma tarde me deu uma grande febre e depois uma grande eripsela, cuja inflamação e força amainou com 6 sangrias. Reparem, historicamente, o documento, como se fazia à época, como se curava com sangrias. Mas ficou a eripsela e a febre, e vai continuando com febre lenta, com crescimentos de todas as tardes, da mesma forma do ano passado, que muito me molestam e enfraquecem. Portanto, um parágrafo inteiro para arranjar uma justificação da saúde, uma referência à doença, que não é à saúde, para o início da missiva. Aqui também, outra carta de Padre António Vieira, é toda uma narrativa. No fundo, há 6 dias, descendo uma escada de pedra, caí de rosto por ela abaixo, com todo o peso do corpo, e é uma boa narrativa. E ali fiquei por bom espaço, por ser de noite e a deshoras, até que em braços me trouxeram a esta cama, com uma ferida na testa e sem poder reger a perna direita. Sobreveio a febre, etc, etc. Toda a narrativa do que é que lhe aconteceu, dos problemas, muitas vezes, obviamente, tudo super exagerado. Outro dos motivos que faz também justificar os atrasos na escrita é, não digo na atualidade, mas em séculos passados, a referência ao estado atmosférico. As cartas não viajavam de avião, viajavam em cavalos ou em burros, enfim, e portanto demoravam dias ou semanas a chegarem ao destinatário. Nesta carta de José da Cunha Brustado, portanto século XVII, ele diz: como a continuação das chuvas tem feito impraticáveis os caminhos, não chegam as postas, os correios, nos dias regulares. E daqui nasceu, sem dúvida, não havermos recebido cartas da corte no último tempo. Ou então, esta carta de Padre António Vieira também, já as chuvas que alegram os campos entristecem as cidades. E a mim particularmente, porque tarda o correio. Portanto, o correio tarda por causa do tempo atmosférico. Outra coisa que acontecia muito, e hoje em dia se calhar também, como é? Se não for por SEDEX não chega rapidamente, não é? Que nós não temos, SEDEX é um correio expresso, não é isso? É. Pronto. E então, no fundo, discursivamente nós temos estas justificações todas buriladas para mostrar porque é que a carta não chega. E aqui, numa carta dessa de Queiroz, escrita à Dona Emília, à esposa, não sei se foi antes ou depois de casarem, não, deve ter sido antes, ele diz: minha querida amiga, o correio, como dizia na sua carta, com efeito nunca chega. Eu estou receando que em vez de ele seguir a direito, como afiança o Estado e o guia de caminhos de ferro, ele flana pelas estradas, ele para à sombra das árvores a fumar o seu cachimbo de vadiagem e durma a cesta soler tanto. Enquanto as pobres almas que ele devia fazer comunicar e que pagaram honradamente a sua estampilha, o seu selo, para comunicarem, se desesperem e languissent. Portanto, ficam assim, tristes de morte, porque não receberam a carta. Portanto, há umas passagens super interessantes e ilustrativas de tudo isto. Aqui também, uma carta de Padre António Vieira: não tenho outro alívio, se é que estes correios de Jó me esgotam a paciência, senão as cartas de Vossa Senhoria, e com as quais torno a pedir, não me falte, e entregues a horas, que não fiquem retardados. Portanto, toda esta ideia da justificação do atraso do correio e que se despache. Então, mas no fundo o tema, todos estes exemplos que eu vos mostrei, estão sempre nos enunciados estas marcas do eu e do outro,
do outro no meu pensamento enquanto escrevo, destas marcas dialógicas que nem vale a pena explicitar, e todos os exemplos mostram isto. Nesta carta de Rómulo de Carvalho, e aqui eu vou-me centrar nesta ideia de pacto epistolar, ou seja, a exigência da reciprocidade da escrita do outro faz, que Lejano também, Filipe Lejano também fala bastante sobre esta noção de pacto autobiográfico, e aqui nós retomamos como pacto epistolar. E como vão ver nos exemplos que vos trago, há realmente todo um campo semântico da dívida. Eu estou em dívida para consigo. Parece que a correspondência é, no fundo, um negócio. Portanto, eu escrevo e tu tens de me pagar pela tua resposta. Eu vou mostrar-vos alguns exemplos que mostram efetivamente este pacto que preside ao género epistolar. Uma carta de Rómulo de Carvalho para Jorge de Sena, em que ele diz: já lhe devo carta há muito tempo, o mais que suficiente para me envergonhar da demora. Portanto, como veem, encontro-me em falta para consigo. Portanto, esta ideia está muito, muito presente. Nesta carta de Júlio Diniz, novamente, estou-lhe em dívida já há bastante tempo. Se não fosse confiar na bondade do credor, portanto, reparem todo este vocabulário que tem a ver com o pacto e com a dívida que a carta cria no interlocutor. As cartas são extremamente agradáveis, etc. O que é que temos depois de tudo isto? Temos, no fundo, a retoma das formas de abertura com que eu iniciei esta ideia antes do estopoi epistolar. O que é que acontece? Há sempre, ou quase sempre, uma rotina de pré-fecho. Há um anúncio performativo. Eu tenho de acabar por qualquer razão e só depois é que vou mandar os beijinhos e abraços que são a disjunção e portanto, a abertura convoca ao outro, no fecho da missiva eu despeço do outro de umas formas como vamos ver. Nestas rotinas de pré-fecho, ao longo dos séculos, os motivos invocados são sempre iguais. Uma invocação clássica, que é: eu vou terminar a carta, tenho que fazer qualquer coisa. Mas nós fazemos isso mesmo com o e-mail ou mesmo com as mensagens de telemóvel. Ou então, à época atrás, uma justificação material. Eu vou terminar porque me falha o papel ou a tinta, ou não tenho mais, não consigo. Uma omnipresente é a justificação temporal. O correio vai sair e, portanto, eu tenho que acabar isto rápido para ir pôr no correio, ou vai fechar. E outro motivo também muito curioso é uma saturação ou esvaziamento temático. Ou seja, não tenho mais nada para contar, por isso acabo agora. Só alguns exemplos. É à pressa que lhe escrevo hoje, pois ouço tocar o sino para a missa e não quero faltar a esse dever católico que quase todos os domingos observo. Ou então, esta é divertida, Júlio Diniz diz: está no bolinho. É muito interessante porque eu acho que nós quase podemos cinematograficamente visionar estes quadros quando nós lemos estas cartas. O Júlio Diniz diz: está no bolinho dos nervos uma campainha de não sei que cavalgadura que prenderam junto da minha porta. Portanto, estamos a ver uma porta, não é, da aldeia, e um animal, um burro ou um cavalo à porta. A minha impaciência nem me deixa escrever com o vagar que eu desejava. Outra vez, serei mais extenso se responderes a esta carta com outra, o maior que possas fazê-lo. Portanto, também um pacto epistolar e, portanto, aqui a cavalgadura estava a incomodá-lo, o barulho. Depois, enfim, isto é um quadro, mas não é mais do que isso, não vou sequer mostrar, não vou sequer estar aqui a detalhar, é só mostrar que a estrutura de fecho é muito complexa, porque, em geral, na carta há sempre um ato que confirma o elo relacional, há uma saudação disjuntiva, depois os tais atos euforizantes, que são expressões de agradecimento, etc., transmissão
de cumprimentos à avó, à tia e ao cachorro, a reiteração das coisas, solicitar também aparece sempre, pedir nova carta, em séculos passados, a invocação divina, que Deus proteja a vossa mercê, e depois, só depois, a assinatura, e muitas vezes, muito frequente, em cartas familiares de grandes escritores portugueses ao longo de séculos, o pós-scriptum depois da assinatura. Vamos ver um exemplo de Dona Leonor, Marquesa da Lorna, e ela diz: meu pai do meu coração, dê-me Vossa Excelência a sua bênção, e Dom Gilberto, já tínhamos visto este exemplo há pouco, ou seja, no fundo, pedir a bênção, o que era muito comum na época. Aqui, rogo a Vossa Excelência, a especial fineza, de muito me recomendar à sua ilustre família. Portanto, esta ideia também de a extensão dos cumprimentos. A carta leva um pouco de mim aos outros, mas o outro ainda tem que transmitir à família, ou seja, a quem for, os cumprimentos. Adeus, querido e bom amigo. Portanto, esta marca de separação, enquanto no início convocava aqui, é disjuntiva. Adeus, separar, e que reforça a ligação. Desde melhores saudades à Dona Emília e chuva de beijos, portanto, tudo exagerar às suas pequenas. Um grande abraço ao Jeque e lembre-se do bom e dedicado amigo, portanto, marcando este elo relacionado. Então, o género epistolar configura de forma eloquente esta dualidade que presidiu ao título da palestra. Desta literatura da alma, um estendal do ego, como diz Lobo Antunes, num exemplo que vou mostrar, que por vezes é narcísico, centrado nas marcas do eu, dominado pela confidência, pela intimidade, pelo desabafo, pela confissão sentimental, mas também configura um lugar de dévoilement de soi, portanto, abertura da alma, que transborda em toda a superfície textual. E Roland Barthes diz: eu não tenho nada a dizer-te a não ser te quero dizer a ti. Não é? Je n'ai rien à te dire, sinon que ce rien, c'est à toi que je le dis. E esta é a importância dialógica do género epistolar que eu escolhi aqui como género por excelência. E mostro, por fim, este bocadinho de uma carta de António Lobo Antunes, um dos escritores contemporâneos mais conhecidos internacionalmente, e ele diz, numa carta para a esposa: desculpa este longo discurso, tenho a impressão de que fui maçador demais com este longo estendal do meu ego, mas só a ti conto estas coisas, porque és a coisa mais preciosa que tenho no mundo. Eu também tenho medo de ter sido maçadora. Concomitantemente, o género epistolar, portanto, narcísico por um lado, as marcas individuais, mas também dialógico, porque, como afirma Bakhtin, a vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um diálogo, e a carta é um diálogo mudo por excelência. A base do princípio dialógico é a filosofia do diálogo, ou da relação, que, afirmando a palavra como dialógica, estabelece a relação entre os seres humanos e funda a experiência da interação. E então, para terminar e não vos passar mais, para mim, o que eu gostava de transmitir e contagiar e mostrar-vos mesmo é que a forma epistolar, na sua forma canónica em papel ou na forma eletrónica, é uma forma eletrónica, exatamente isso, é uma forma insubstituível da arte da sociabilidade. Escrever uma carta é situar-se num nível superior, intelectual, porque exige reflexão, afetivo, porque partilha a intimidade, e moral, porque obriga, tem uma obrigação, obriga uma implicação, como tentei mostrar com a ideia de pacto epistolar. Ao contrário, inversamente, não escrever, qualquer que seja a causa, prática, que é a que mais recorrentemente invocamos, o tempo escasseia, não tive tempo para escrever, nem ao Pai Natal. Intelectual, porque o talento é avaro. Eu não sei escrever, portanto, escreve tu por mim. Afetivo, porque o coração não medita a carta, me impede. O moral, porque carece de coragem.
em minha opinião, não escrever é recusar envolver-se na intimidade e na partilha. Então, subscrevendo o que diz o grande Duchenne, o charme, talvez o charme mais sutil de uma carta, decorra justamente desta dialética entre proximidade e distância, entre escrita e oralidade. A carta evoca a presença do outro e, ao mesmo tempo, ela coloca o outro num lugar onde nós não o podemos encontrar. Se eu escrevo, é porque o outro não está aqui. Ou então, ele está lá e é também para o afastar. E termino com uma citação de Maria Amália Vaz de Carvalho, uma grande epistológrafa portuguesa, uma grande mulher, início do século XX, e que diz: seria uma coisa bem interessante colecionar todas as cartas que no mundo se têm publicado, desde a antiguidade até hoje, e fazer só com isso uma biblioteca. Só com isso, digo eu. Quantos salões seriam necessários para apreciar, para arrumar essa preciosa coleção? E aqueles que as lessem ficariam sabendo da alma humana, muito mais do que se houvessem devorado todos os outros livros preparados, trabalhados em vista do público pelos seus autores. Portanto, a exaltação, porque o género epistolar tem na sua essência, como tentei mostrar há pouco, esta ideia do espelho da alma, speculum animi, que está na gênese e que tem o outro sempre na nossa cabeça. E termino com uma história de padrinhos. E muito obrigada. Gostaríamos de agradecer, professor, e dizer que de forma alguma foi enfadonho. O nosso professor Luiz sempre nos diz assim, que nós temos que nos divertir com o nosso trabalho. E eu tenho certeza que todos nós nos divertimos, tivemos alguns momentos prazerosos aqui com o seu discurso. E gostaríamos também de abrir agora, nessa oportunidade, uns 10 minutos para que, se houverem algumas perguntas. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a professora. Tudo bem? Então, podemos encerrar a mesa? Não? Aí tem sim. Ah, professora, eles querem ver o quadrinho. Se tiver alguma pergunta, nós temos uma pessoa também para levar o microfone, tá? Para que seja feita, podem ficar tranquilos. Pedrinho diz assim: é uma perda de tempo ficar esperando uma carta de amor ao lado da caixa de correspondência. Ela nunca vai chegar. Eu sei dessas coisas, sou um especialista. Que coisa triste ser especialista nisso. É uma mágoa. E este quadro é de Vernier, é um dos meus pintores preferidos e tem inúmeros com estas ilustrações da correspondência. Um pintor holandês maravilhoso. As referências bibliográficas e os meus contactos têm maior coisa. Sim, diga, professora Isabel. Você também olha para cartas contemporâneas? Sim. Só um minutinho, Márcia, por favor. Estava pensando que você deve olhar também para cartas contemporâneas, né? E como você falava dessas marcas, mesmo em mensagens muito rápidas, a gente percebe algumas dessas marcas, né? Tá saindo não, hein? Tá Por desligado. mais simples que seja, né? Esse contato. O microfone não tá saindo. E também Tá desligado. algumas dessas justificativas. Eu te falo repetindo. O WhatsApp mesmo, se você não responde imediatamente, Tá desligado. parece que você tem que se desculpar depois, né? Porque você não respondeu tão rapidamente. Então, Tá desligado. eu vi um pouco de você, os paralelos. Não tá saindo. Estabelecidos entre as cartas mais antigas. Sim. Mas pode repetir. Mas deu pra
eu perguntava para a Isabel as correspondências, os paralelos que ela deve estar fazendo também em relação às trocas de mensagens que a gente tem atualmente, ou por cartas, ou por e-mails, ou até mesmo em mensagens mais rápidas por WhatsApp. Eu percebi, conforme ela falava, que tem pontos de contato. Eu ouvi um pouco da reflexão dela sobre isso. Então, muito bem. A pergunta é super pertinente. Um dos meus trabalhos de pesquisa mais longos foi efetivamente tentar mostrar que há um género epistolar e que ele não desapareceu, contrariamente ao que as pessoas pensam, que ele permeia toda a nossa vida e, inclusivamente, tentei escrever alguma coisa sobre algo que eu designei como género epistolar eletrónico, mostrando que os topoi, as rotinas verbais, etc., são absolutamente decalcadas. E então, vou tentar mostrar, ou enfim, tentei mostrar, e é que são desde São Paulo aos Coríntios até à atualidade. Eu só estudei cartas publicadas. A carta tem um problema, enfim, da autoria, não é? Portanto, eu só estudei cartas publicadas, apesar de, normalmente, também no meu trabalho, acedo a outras e trabalho com acertos diferentes. Mas a realidade é que o suporte em nada modifica. Portanto, concordo absolutamente, subscrevo o que a Isabel diz. Acho que as marcas dialógicas estão constantes, e apesar de ainda não ter estudado em WhatsApp, creio que também vai ser igual. Contudo, eu reconheço que muitas vezes estas novas, se quisermos, formas de comunicação, não gosto de chamar muito assim, não sei se são novas ou não, mas as formas de comunicação da atualidade não têm o mesmo uso entre todos nós. Por exemplo, eu noto, quando estou no Brasil, que a vossa comunicação em WhatsApp é a toda a hora. Não é tão comum na Europa, não é tão comum, e muito menos de voz, e misturados os registros, oralidade. Eu tanto recebo, quando estou aqui em São Paulo, recebo mensagens de voz e a seguir escritas das amigas brasileiras e fico inundada. O nosso uso é um pouco diferente, portanto, reconheço, se calhar, se eu tivesse que comparar, bom, isso era necessária a recolha de corpora, e eu só tenho feito nas redes sociais. Agora eu tenho mudado um bocadinho, como sabem, o meu centro de pesquisa, e tenho trabalhado polidez e violência verbal nas redes sociais. Mas eu estou ciente que será muito, muito similar, e portanto todas estas marcas com mais ou menos intensidade vão estar lá. Uma coisa que eu cheguei à conclusão é que realmente, desde as cartas bíblicas até às cartas de José Saramago, escritor Nobel do século XXI, as diferenças eram mínimas, e muitas vezes há uma reprodução ipsis verbis dos mesmos argumentos destes registros. Alguma pergunta a mais? Tudo bem? Gostaríamos então mais uma vez de agradecer a presença da professora. Muitíssimo obrigada, professora. E gostaríamos também de convidar a